noite, criativo. Bem-vindo ao quinto e último dia do Festival Ativação Criativa. Eu sou a Cíntia Domênico, artista, terapeuta e mentora de carreiras criativas. Até aqui a gente encontrou um monte de gente, falou sobre um monte de tema e a ideia, o objetivo, que a gente tem aqui, com o festival é inspirar e instrumentalizar você a se reposicionar, a se reinventar, mostrar que é possível se realizar enquanto criativo, mostrar que é possível empreender a partir de exemplos reais, que são pessoas assim como eu, assim como você, criativas, que têm uma atividade, que têm um produto ou um serviço e que está aí fazendo acontecer, com todos os talentos, com todos os prazeres, com todos os desgostos, com todos os desafios. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema também muito importante para a nossa atividade, que é a contribuição social. Como que a gente pensa, como que a gente faz uma contribuição social a partir da nossa prática e do nosso trabalho. Uma vez que a gente está quebrando o sistema de produção, a gente está saindo de um sistema linear, de um sistema de produção que tem aí um padrão, a gente tem a possibilidade de criar a nossa forma de trabalhar. E essa forma pode ser uma forma que pense também e considere também o bem-estar não só nosso, mas o bem-estar de quem está com a gente e o bem-estar do ambiente onde a gente vive, do mundo, e de todo esse sistema vivo que a gente está inserido. Quando eu penso em contribuição social, eu gostaria de dar um passo além daquilo que tradicionalmente a gente vê aí, que é, eu pego uma porcentagem, por exemplo, do meu lucro e eu dou a uma ONG. Não há problema algum se você fizer isso. Inclusive é bom se você fizer isso, porque você cria aí uma forma de compartilhamento e de financiamento de atividades que precisam de recursos, Agora, a gente pode pensar isso a contribuição social, de uma forma mais ampla, Eu gosto de trazer uma reflexão que é o empreender criativo, fazer criativo, já é uma contribuição social em si, porque você está criando uma nova forma, um novo sistema, de gerar riqueza e um novo sistema de produção. Então, isso já é uma contribuição social. Você ser feliz já é uma contribuição social. Quanto mais pessoas felizes a gente tiver nesse mundo, melhor o mundo vai ser, certamente. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente já começa a ressignificar o nosso fazer. Agora, esse fazer, ele também precisa pensar nas capilaridades, ou seja, como que eu me relaciono, que tipo de relacionamento eu estabeleço, para comigo, para com quem está à minha volta, para com os meus fornecedores, com o meu público, os meus clientes. Isso é contribuição social. A gente tem a oportunidade de criar relações éticas, relações justas, e isso é também uma contribuição social. Outra forma é a gente pensar qual que é o sistema de produção que a gente está colocando no nosso trabalho, que material que eu estou usando, quais recursos, Esses recursos, eles consideram a sustentabilidade da natureza, por exemplo? Então, hoje a gente vai conversar com o Rafael Franco. O Rafael Franco, ele tem uma atividade onde ele pensa e ele considera esse sistema. Eu não quero dar spoiler, então eu também não vou falar muito, tá? Mas quando a gente pensa, então, nessa atividade, isso que eu queria trazer hoje, na verdade, como reflexão. Uma vez que você está empreendendo, uma vez que você está criando o seu sistema, considere o bem-estar, o seu e de quem está junto com você e do ambiente em que você vive.
Quando eu falo no bem-estar seu, foi o que a gente falou e viu no dia do Daniel Michoni da pausa, né? Uma vez que você está empreendendo, leve em consideração a sua pausa, o seu autocuidado, né? Isso faz parte da sustentabilidade do seu negócio também. É isso, gente. Eu não vou falar mais muito, eu já vou trazer o Rafael Franco, porque o Rafael Franco ele é uma pessoa que vai trazer muitas reflexões para a gente sobre isso. E vamos assistir agora, então, a entrevista com o Rafael. Depois da entrevista com o Rafael, vou propor para vocês uma atividade propositiva, uma reflexão, uma coisa, né, uma coisa prática para tirar aí desse mundo de reflexões. E depois a gente vai se encontrar na salinha do Zoom. Então, bora lá. Vamos pro Rafael e eu encontro vocês daqui a pouco na salinha do Zoom. Bom proveito! Então, olá, criativo, bem-vindo! Chegamos, então, hoje na entrevista com o Rafael Franco, o famoso PH. E a gente vai falar hoje, né, sobre... A gente vai conhecer primeiro o trabalho do Rafael, vai entender o que ele faz, como ele faz, a forma como ele trabalha, o quanto ele se reinventa, né, e se recria, porque aí a gente está falando com várias pessoas que estão interessadas em se reinventar, vários criativos que estão interessados, que estão buscando se reinventar. Então, a gente vai ver, né, conhecer o Rafael. E a gente vai falar também muito sobre o tema que é o tema da noite, que é a contribuição social. Como que a gente faz um trabalho criativo, pensando, né, considerando esse posicionamento dele, né, uma contribuição social e o que é uma contribuição social dentro do trabalho criativo. Enfim, é isso que a gente vai conversar, mas antes de tudo eu queria convidar o Rafael para ele se apresentar, que eu acho que ninguém melhor do que você para falar sobre você mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Cíntia. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, um prazer estar aqui. Eu sou Rafael Franco, a minha formação é em artes visuais e ao longo dos últimos 10 anos eu acabei abrindo um leque aí um pouco mais amplo, né, do que só as artes visuais, assim. Então, hoje em dia eu trabalho com marcenaria, eu tenho a minha própria empresa, desenvolvo produtos. Eu também trabalho com música, eu toco um instrumento que chama de didgeridoo. Eu também estou envolvido com educação, então trabalho numa escola, atualmente dando aulas de artes visuais, de arte e tecnologia e de oratória. E também sou pai de 2 filhos, sou ciclista, já fui bastante cicloativista, hoje em dia eu estou um pouco menos cicloativista, mas continuo pedalando. E sou um amante da criatividade, das coisas que são bacanas, assim, né? Projetos que têm um resultado legal, assim, para a cidade ou para o campo. E é isso. Essa é a minha pequena introdução. Pequena introdução, é muito legal, assim, porque acho que você representa uma grande parcela dos criativos que são os multitalentos, né, os multipotenciais, né, e isso é uma coisa que eu falo bastante, né, falei bastante aqui no festival, que é o quanto a gente pode usar esses nossos talentos para diferentes frentes de trabalho ou para diferentes frentes de trabalho de um projeto só. Né, mas o quanto a multipotencialidade do criativo pode e deve ser usada a favor, né, dessa realização profissional, né, e de vida também. Né? É muito legal que você tem tudo, tá tudo aí, e é muito legal que ver que assim, e é tudo você, né? Assim, a partir do que você você vai ver você como ponto de intersecção de um monte de vertentes, né? Tanto nos papéis sociais quanto no papel profissional, né? É muito legal isso. Sim, super. Eu até brinco com meus alunos, assim, eu tenho alunos que têm essas 3 matérias comigo, né? Então, eles têm artes visuais, arte e tecnologia e também tem oratória. Aí eu falo para eles que eu vou chegar, assim, com um chapéu de pintor na aula de artes. Vou chegar com, sei lá, um óculos e um bigode, um narigão na aula de arte e tecnologia e um microfone do Silvio Santos na aula de oratória. Que demais.
E Muito aí, interessante. eu queria que você falasse um pouco, para quem está assistindo, né, um pouco desse da sua história, dessa sua trajetória de se reinventar, né? Então é isso, você estudou artes visuais e aí tem uma trajetória como artista visual e aí de repente está trabalhando com uma frente mais de marcenaria, né? E também a parte agora de pedagogia, do ensino, né? Como que é Uhum, isso, né? Esse constante se reinventar, e isso uhum. apareceu também na pandemia, né? Assim, teve alguma questão que foi mais fundo nesse momento que a gente está passando agora? Uhum. Nossa, muito boa a pergunta. Eu acho que a reinvenção, muitas vezes, ela é uma combinação entre desejo e necessidades, né? Então, coisas que eu vou me interessando, né, por fazer e coisas que a vida vai meio que colocando, assim, né? Às vezes, um mercado está funcionando melhor, às vezes o outro está funcionando um pouco melhor. Então, eu tem coisas que são mais, digamos assim, da escolha e tem coisas que começam até mesmo com um hobby, por exemplo, a música, e acabam depois se tornando também formas de renda, né? Então, Uhum. por exemplo, quando eu saí do colegial, lá nos meus 17 anos, eu tinha uma ideia do que eram as artes visuais, até eu entrar na faculdade, né? Então eu falava, não, eu sou um pintor. Eu pintava telas. No segundo ano da faculdade, eu já comecei a fazer outras coisas completamente diferentes, porque fui ampliando o meu campo, né? Aí quando eu saí da faculdade, até assim, um passado bem recente, eu comecei a desenvolver uns trabalhos que eram mais ligados ao urbanismo, comecei a tecer essas relações com outras disciplinas, outras áreas de conhecimento, né? E sempre me interessei muito pela cidade, pelo o que que é morar numa cidade, o que que é uma cidade industrializada, o que que é o processo de industrialização, quais são as relações, o que que é tecido urbano, tecido humano, e, enfim, aí fui desenvolvendo, né, um trabalho que envolvia muito. Eu acho que o pensamento, muitas vezes, ele vai, vai te pedindo coisas, né? Então, se eu tenho uma ideia, pode ser que essa ideia seja manifestada de uma forma mais eficiente se eu usar, sei lá, fotografia. Às vezes pode ser um vídeo, às vezes pode ser um mapa impresso com uma frase, assim, escrita, né? Então, eu acabei também diversificando bastante as formas de atuar dentro das artes plásticas, né, as artes visuais. E aí, um pouco mais recentemente, eu fiquei um tempo fora, né, morei na Inglaterra 5 anos, e quando eu voltei, eu me deparei com uma outra realidade, né, uma outra São Paulo, assim, isso em 2013. Em 2014, comecei a me envolver com projetos coletivos, foi um momento que tinham muitos coletivos florescendo na cidade, né? Inclusive, conheci você numa dessas bagunças aí, né? No Largo da Exatamente. Batata. É, E aí, assim, eu fui. Aí eu comecei a conhecer mais a galera da cenografia, e aí imediatamente já conectei com a marcenaria e comecei a me interessar muito por isso. Falei, nossa, que legal! Nossa, eu gosto de construir coisas. E aí comecei a conectar com, né, profissionais. Falei, pô, eu posso viver disso também. Nossa, sensacional! E, e foi mais ou menos isso. A educação também sempre fez parte da minha vida. Eu venho de uma família de educadores, né? Minha mãe teve escola durante muito tempo, ela teve um centro de educação até o ano passado. A minha irmã é educadora também, meu cunhado também é educador, então todo mundo veio meio dessa área, então isso é uma coisa um pouco natural, assim, para mim. Talvez até por isso que hoje eu tenha essa como uma das minhas principais fontes, né, de renda. que bacana. E na pandemia, como é que foi isso? Teve algum desafio específico na pandemia para a sua atuação profissional? Como que é? Todos, todos os desafios. Olha, eu tive sorte, assim, porque a escola que eu trabalho é uma escola que tem já uma estrutura tecnológica. Então, a gente conseguiu, assim, em um mês a gente já estava completamente online, já estava, assim, com toda a rotina estabelecida. Eu não tive grandes alterações, assim, de renda e tudo mais. Então, os desafios foram mais, digamos assim, práticos, né? Mas, por Uhum. exemplo,
a minha empresa da marcenaria, o ritmo caiu, assim, a organização, eu tive que rever muitas coisas, porque a dinâmica da casa também muda, né? E filho em casa, e aí como que divide os cuidados com filhos e tal, e projetos que acabam atrasando. Então, assim, nessa parte realmente eu tive que, até hoje, na verdade, tem coisas que eu tô revendo, reestruturando, né? Uhum. E muita coisa online, né? De Acabou, trabalho online. de trabalho Tá. online. Tanto remunerado quanto não remunerado, mas aí entram também as paixões, né? Uhum. Sim. E aí, uma coisa que apareceu na sua fala e que eu também conheço de você, que tem a ver com o tema, né, do dia de hoje, é essa contribuição social, né? À medida que você foi falando, você falou, nossa, eu primeiro trabalhei, né, me interessei pela cidade, fui participando de coletivo, a questão do urbanismo, e eu sei que tem no seu trabalho de marcenaria, tem uma questão aí também, né, de contribuição social. Você é um cara que está presente, né, esse pensamento social na sua prática aí, né, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Como que é isso, né? O que você entende aí, né, de contribuição social no trabalho de um criativo, né, ou no seu trabalho a princípio? Uhum. Muito legal essa pergunta. Eu acho que desde sempre eu tive uma preocupação social e política. Desde que eu estudei assim no ensino fundamental, o que que era sistemas econômicos e comecei a aprender um pouco sobre os conflitos assim, né, que surgem por conta das estruturas, né, econômicas, da concentração de poder e de renda e tudo mais. Eu comecei a ter pensamentos assim, tipo, pô, por que que existe tanta disparidade, né? Por que que tem poucos com tanto, muitos com tão pouco, né? Então, acabou que desde do começo, assim, do meu trabalho pessoal como artista, eu sempre me interessei muito por artistas que tinham uma pesquisa mais engajada, né? Socialmente, politicamente engajada, e isso naturalmente foi me influenciando. Então, artistas como, por exemplo, Gordon Matta Clark ou Arthur Barrio, que tem um posicionamento bem crítico, assim, são referências muito fortes para mim. E Uhum. isso acaba, né, direcionando o pensamento. E, e eu acho que a arte, a criatividade, acho que tudo, na verdade, pode ser uma ferramenta de transformação social, né, em potencial. Depende muito da intenção que você coloca e como você vai articulando, né, os seus projetos e as suas ações, né? Então, Sim. por exemplo, para mencionar um projeto que foi um divisor de águas assim na minha vida, que até hoje eu falo dele e quando eu trabalho coletivamente, sobretudo, eu penso muito nesse projeto, foi o movimento do Largo da Batata, que eu fiz parte, né? A Batata Precisa de Você. Que, assim, foram 2 anos de atuação e, para mim, foi uma pós-graduação, assim, de tanta coisa que eu aprendi, tantas formas de tecnologia, não só tecnologia prática, sabe? De Sim. aprender a construir um banco no espaço público, que já é um campo por si só muito vasto, mas tecnologias de relações humanas, sabe? Inteligência emocional, muitas coisas. São tantos conflitos quando você está ali numa praça como o Largo da Batata, com tanta, cara, tanta intenção, tanta coisa que envolve aquele espaço, né? É Então, muito interessante isso, né, de pensar a contribuição social de uma forma ampla, né, porque às vezes a gente pode pensar a contribuição social como o que é mais comum que a gente vê em empresa, né, uma responsabilidade social, eu faço isso aqui, aí eu tenho uma contribuição ali que, sei lá, é ajudar a passar o lucro, uma porcentagem do meu lucro para uma ONG, por exemplo, isso é o que a gente mais conhece, né, mas assim, eu gosto de trazer a contribuição social de uma forma mais ampla, pensando na sua própria prática, que é isso que você falou. O fato de eu estar ali, a inteligência emocional que você desenvolveu junto com aquele grupo, isso é uma contribuição, né? É, assim, né? Uma contribuição, é uma prática. Eu gosto também de trazer um outro olhar para o trabalho do criativo, né? O criativo, essa pessoa criativa que se coloca para trabalhar com o que ama
isso já em si como uma contribuição social, né? Dentro de um grande sistema que a gente vive, né? Que é um sistema que educa crianças, né? Educa gerações para entrar dentro de um sistema de produção. De repente você quebra aquilo e você fala, eu vou criar um outro sistema de produção. Isso já é, a sua prática em si, né? Já é uma contribuição. Super. Claro Muitas que vezes. claro que tem isso que você falou, né? Que tem as capilaridades, digamos, disso, né? Como que eu vou, sei lá, comercializar, como que eu vou lidar com as outras pessoas, né? Tudo isso envolve, mas eu acho que a prática em si já é uma contribuição, né? A prática o ser, né? A profissão empreendedorismo criativo. Super, super. Isso me lembra até uma fala assim que a gente tinha muito no meio do ciclismo, né? Sobretudo o ciclismo urbano, que era assim, você utilizar a bicicleta como meio de transporte no seu cotidiano, não precisa ser assim só a bicicleta, mas utilizar, que seja um dia na semana, já é uma forma de ativismo, automaticamente. Isso. Porque você tá, que seja, naquele momento você tá deixando de usar um veículo privado, ou tá deixando de é uma pessoa menos no transporte público. Isso tem um peso, assim, né? Uhum. E E, aí, por exemplo, pode não falar. pode falar? Eu já ia Você, fazer uma pergunta específica, mas fala. tá. Não, só pegando um gancho, assim, né? Quando a gente estava pensando, assim, no Largo da Batata, né? E essa coisa da tecnologia é, social, né? O tecido humano. Quando você convive, quando você passa muitas horas no espaço público, e isso, para mim, isso era um trabalho que envolvia ativismo, envolvia artes visuais, inclusive com a Laura Sobral, que foi a pessoa que meio que iniciou esse projeto, sempre a gente tinha discussões intermináveis sobre isso é arte, não, isso não é arte, isso é urbanismo, isso é arte. Enfim, a gente ficava meio se provocando de forma positiva, assim, porque dentro do urbanismo tático tem muita arte, dentro da arte conceitual, tem contemporânea, tem muito urbanismo tático e tudo mais. Enfim, digressões à parte. Mas estar lá tantas horas naquele espaço, convivendo com pessoas tão diferentes, assim, tinha pessoas que por um período de tempo moravam no Largo e a gente trocava ideia e assim, do mesmo jeito que eu falo com você, eu falo com aquela pessoa da mesma horizontal, sabe? Ou com Sim. os skatistas que estavam quebrando o nosso banco. E aí a galera que construiu o banco ou quem estava no movimento ficava muito brava. Ah, a gente constrói, os caras vêm e quebram. Mas, enfim, é o espaço público, né? São coisas que a gente não tem o controle. E Isso. isso também faz parte um pouco, né? Disso, você ter essa maleabilidade, essa flexibilidade do diálogo, escutar o que as pessoas têm para dizer, sabe? Ah, Acho que são tecnologias assim que para mim é tão válido e tão precioso quanto o meu celular, sabe? O computador uhum. que eu estou usando agora para falar com você. Sim, tecnologias humanas, né? Uhum. Mas eu sei também que você tem nesse ponto, né, de contribuição social, no seu trabalho aí de marcenaria, você tem algo que é muito específico também, né? Que é o trabalhar com madeira, né, de reuso, é isso? Sim, sim. Eu desenvolvo blocos de montar. Esse é o principal produto que eu desenvolvo. Meu produto, digamos, autoral. Não vou dizer que eu desenvolvi, né? Porque blocos de montar existem há décadas. É, mas o carro-chefe, digamos assim, que é um kit de bloquinhos, eu faço ele com madeira de reuso. Então, desde o começo, e é curiosa a história desse produto, porque foi um presente que eu dei para o meu filho que mora lá em Recife, no Natal, há 2 anos atrás. Eu falei, eu quero construir uma coisa para eles. Eu gosto de ter essa relação, assim, com meus filhos, né? Da gente... É legal, lógico, você comprar uma coisa, mas é muito legal também você construir uma coisa, né? E então eu quis dar esse presente para ele, aí eu postei meio... E nem fiz uma baita foto, eu postei uma foto assim, tipo tava em cima de uma camiseta que eu tinha usado para polir, que eu uso cera de abelha, né? Ou óleo vegetal, porque é para ser atóxico, né? Enfim, aí postei ali e de repente as pessoas começaram a pedir. Começaram, não, eu quero comprar. E teve uma escola no Rio de Janeiro que encomendou 8 no mês seguinte, assim, em janeiro. E assim foi
surgindo e hoje eu tenho 2 produtos nessa linha das madeiras recuperadas e é interessante porque é uma matéria-prima que ela tem muita memória, né? Então, às vezes eu recebo doação, sei lá, uma amiga minha me doou resto de piso de roxinho. Então, assim, é um resto do que ela usou para construir a casa dela, literalmente, assim, né? É muito Ou, legal isso. ou já fui garimpar a caçamba do Erelab, por exemplo, que é uma galera que eu sou super fã, assim. Valeu, Erelab! E eles constroem também brinquedos para criança, espaço público. Também tem uns blocos de montanha incríveis. E aí eu lembro que um amigo me ligou e falou: Meu, tô passando aqui na frente do antigo galpão do Erelab, tem 2 caçambas aqui lotadas de madeira, com maru, roxinho, um monte de coisa. Vem aí. E, e aí eu fui lá e lotei o porta-malas assim do carro. Que Então, legal. esse é um produto que eu acho que ele é interessante porque ele promove, né, essa experiência lúdica com as crianças, com as famílias, os adultos também gostam, e ao mesmo tempo tem essa proposta de ressignificar o material, né? Eu acho muito legal, e também, sabe o que eu gosto muito desse trabalho, assim? Porque é isso, eu vejo essas várias frentes suas nesse trabalho, sabe? É o Rafael pai, é o Rafael ativista, é o Rafael artista, vida é marceneiro, tipo, é tudo, né, nesse trabalho, assim, é muito legal, sabe? Quando você vai vendo esse fluxo, né? O tal do fluxo, eu sempre falo, né, nas mentorias, eu falo o fluxo dos talentos. Você tem um monte de talento, né? Shhh, coloca isso aí, né? E na hora que coloca isso aí, olha a força que dá, né? Vira um Uhum. produto aí, né? Procurado. É muito Sim, legal. sim. Só caminhando então para a conclusão, que eu acho que eu queria chamar você para apresentar um outro trabalho seu, né? Esse outro lado que é o lado do músico, que está entrando o construtor também, né? E aí, Uhum. para você apresentar esse seu lado e já apresentar esses objetos, eu estou falando tudo sem querer dar o spoiler, sabe? Mas apresentar esses objetos, que é a apresentação sua que vai aparecer depois, né? Da nossa entrevista, tem a apresentação do Rafael. Então, vai, Uhum. conta aí já de uma vez. Eu não vou dar Maravilha. spoiler. Beleza. Bom, eu sempre gostei de música, música desde que eu me entendo por gente, assim, mesmo, desde os meus, não sei dizer quantos anos, acho que 0 anos. Sempre foi uma coisa que eu gostei demais, demais, demais. Com 16 anos, eu lembro que eu comecei a estudar bateria e percussão, e foi uma coisa que ficou assim. E eu gosto de vários tipos diferentes de música, de reggae, dub, a música eletrônica, a jazz, música clássica, música étnica, enfim, realmente é vasto assim o campo, né? Bom, em 2013 eu comecei a tocar um instrumento que chama didgeridoo, que é um instrumento australiano que foi desenvolvido pelos aborígenes e inclusive é um dos, se não o instrumento de sopro mais antigo do mundo, um dos mais antigos sem dúvida. E é um instrumento que tem muito a ver comigo porque ele é um tronco de árvore que você assopra, assim, tem uma técnica labial, e você consegue fazer um som que ele é muito diferente. Vocês vão ver na apresentação, ele tem uma coisa meio, parece sintetizador, parece eletrônico, e ao mesmo tempo ele é muito telúrico, ele é muito terra, muito, um som grave, assim, né? E o didgeridoo para mim foi meio que um portal, assim, porque eu conheci muita gente legal. Eu, hoje em dia, tenho algumas atividades profissionais com didgeridoo, como participar de discos ou organizar festivais. A gente já organizou um festival aqui presencial em São Paulo. O ano passado a gente participou ativamente na organização de 3 festivais, aliás, 4 festivais, sendo 2 nacionais e 2 internacionais. Um deles com 60 artistas, assim, do mundo todo. Então, foi uma Legal, coisa, muita gente. muita gente. A gente tem um coletivo, né, coletivo de Didgeridoo Brasil, que é uma coisa super nova, assim, muita gente nem sabe, né, o que é didgeridoo. E mais recentemente eu comecei a aprender a construir esse instrumento, que é uma coisa fascinante, assim. Eu fiz uma pequena imersão ali com o meu amigo que constrói os meus instrumentos, que é um profissional incrível, meu xará, Rafael Radamohan, e tive essas aulinhas aí com ele. Então,
num futuro breve aí vou também conseguir construir os meus próprios digeridus. Que E quem sabe, né, legal. E algum aí você dia pode também. mostrar para a gente? Claro. Eu tenho alguns aqui. Eu vou mostrar primeiro os que foram feitos pelo Rafa, esse meu amigão. O primeiro que eu peguei com ele foi esse. Esse aqui é um tronco que ele achou na Vila Madalena, de ipê amarelo. Ah, que legal. Ele é pesadão, pesa 8 quilos esse instrumento. Pesa mais que a Laura, minha filha. Esse aqui é um outro que é dele também. Na verdade, esse aqui é de uma amiga minha, inclusive ele está à venda. Quem quiser adquirir um instrumento profissional, pode falar comigo depois. De goiabeira, também madeira nativa. Esse aqui ele coletou lá em Ubatuba, onde ele mora. Eu não sabia que era feita de tronco. São troncos. Esse aqui, inclusive, era o tronco principal do ipê. Ele viu o ipê caído na Rua Harmonia. E aí ele falou, cara, vou fazer um instrumento. Ele esperou 3 anos para terminar de secar. Essa aqui é a raiz, ó. Por isso que ele é assim, Uau, bem roots. que lindo. Legal, né? E aí, Muito. recentemente, eu fiz esse aqui que é de roxinho, que também é uma madeira que você encontra aqui no Brasil. Não é uma madeira... É uma madeira exótica, mas é uma madeira nacional também. E esse aqui é feito de viga. Então ele tem um super cálculo, a gente fez um monte de... quebrou a cabeça, assim, com software. Tem uma parte de física também, bem interessante. Uhum. E esse aqui é o que eu usei na apresentação. Então, fiquem ligados na Tá. apresentação que vai ser fervo. E esse último aqui, ele é um instrumento desenvolvido por um amigo meu, J. Martins. Ele é flautista, ele toca choro. E ele desenvolveu esse didgeridoo de PVC, que é feito em partes. Aqui dá para ver mais ou menos. E aí você Ah, consegue... Você tem 4 instrumentos em um. Eu uso ele em 2 versões, super grave e um pouco menos grave. Então você consegue tirar... Se eu tirar aqui, ó, ele vira outro instrumento. Porque você muda a nota dele, né? E é um ah, instrumento, assim, super prático. Você desmonta ele todo. Dá para levar para os lugares. Eu uso ele até em show. leve, né? Imagina. Super leve. Tem um projeto dele também, quem quiser eu posso passar depois. Ele é super Que versátil legal. porque ele tá afinado, totalmente afinado. Então ele chega num Si, depois ele chega num Ré. E depois, acho que um Lá, se não me engano. Mas essas são as notas que eu uso mais. E ele, assim, você faz ele com tipo 50, 60 reais, você tem um instrumento com um baita timbre. É um baita de didgeridoo esse aqui, apesar de ser de PVC, não ser de madeira. Que legal. Ah, e tem um outro aqui que é um de viagem, ó. Que é um caracolzinho. Ah, Ele olha. faz o mesmo som, não tem a mesma potência, claro, né, dos outros, mas ele dá para você fazer bastante coisa com ele também. A gente chama de travel didgeridoo. Ah, tá. Então ele também, é isso que eu ia perguntar, ele também é considerado um didgeridoo, ele é tipo uma Também. espécie de didgeridoo. Isso, exatamente. Esse e Que o de PVC legal. são versões mais modernas, assim, né? Tá, que legal, que legal. Então, gente, é isso. O Rafael, depois aqui da entrevista, ele vai fazer a apresentação, né? Então, assistam. E depois da apresentação, é legal também dizer, né? Já vou deixar aqui o convite. A gente tem o encontro no Zoom, a salinha do Zoom, onde a gente vai poder conversar, vai poder trocar sobre o tema de hoje, né? Então eu aguardo vocês lá. E PH, obrigada pela Ah, eu que participação. agradeço. Podia ficar conversando Prazerzão. horas, porque cada Já foi? assunto Já desse acabou? dava dias, já dava dias de conversa cada assunto desse, né? Mas obrigada aí pela participação, pela contribuição. Eu que E é agradeço, isso. prazer. Que bom. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Espero que seja significativo para todo mundo, como é para a gente, né?
É verdade, né? É isso, assim, as pessoas que estão assistindo, a gente tem tanto o artista quanto o empreendedor criativo de diferentes áreas, né? Empreendedores, pequenos empreendedores, tem os artesãos também, as artesãs, né? Então, acho que a ideia que a gente tem aqui, o nosso objetivo é mostrar que sim, é possível você empreender, você realizar, existem diferentes estratégias, né? Você é um cara que tem aí o seu negócio, mas ao mesmo tempo você tem uma outra fonte paralela de renda, né? Onde você usa o seu talento. Então, assim, existem diferentes formas da gente se realizar e a gente atuar como empreendedor criativo, né? E acho que a ideia aqui é inspirar e mostrar para as pessoas esses profissionais que estão aí, que estão atuando e como que eles estão fazendo isso, né? Assim como você. Então, Isso aí, legal, é bacana. isso. Obrigada, Valeu, gente. Boa valeu, querida. noite, então. E eu vou finalizar aqui a gravação. Rafael, espera só um pouquinho, que aí eu me despeço de você também. Tá bom. Tchau, gente. Boa noite. Espero vocês lá.
Olá, boa noite. A gente acabou de assistir agora, então, a entrevista com o Rafael Franco. E eu queria convidar vocês para essa atividade propositiva a refletir sobre a sua contribuição social, né? Olhar para o seu produto, para o seu negócio, para o seu serviço e pensar o que nele você está fazendo para contribuir socialmente. Qual é a contribuição? Agora que a gente já refletiu ali com Rafael, a gente pensou essas diferentes formas, né, de contribuição, a tecnologia humana, né, a tecnologia do conhecimento, todos esses tecidos, né, as relações sociais, a relação com a natureza, com sistemas produtivos, né, pense, reflita e escreva sobre isso. E depois que você fizer isso, na hora que você for apresentar o seu trabalho, traga isso também. Porque hoje em dia, né, além de ser uma relação ética de contribuição, onde a gente contribui, né, e um papel social que a gente deve cumprir, né, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais conscientes, eu imagino que você é assim também, de consumir de pessoas conscientes, de sistemas produtivos conscientes. Então, quando você trazer isso para o seu fazer, para a sua atividade, né, também vai fazer com que você se posicione de uma maneira onde os consumidores estão buscando, né, da forma que os consumidores estão buscando hoje em dia, né? Então, é isso, pega o papel, anota, reflete, né? Pensa em todos os tópicos e depois leva isso para sua apresentação. Na hora que você for comunicar, que você for criar o seu site, que você estiver se comunicando no Instagram, leva esse conteúdo também, essa reflexão e esse posicionamento. É isso, gente. A gente agora está indo para a salinha do Zoom, a gente vai conversar. Quem quiser trazer tema, quem quiser trazer pergunta, eu vou estar lá, vou estar disponível com vocês. O Marquito também, que é o nosso mediador, vocês já conhecem ele aí dos nossos encontros. E mais uma vez, obrigada por ter participado, por estar aqui e estar assistindo. O Festival Ativação Criativa, ele só é o festival com a participação sua, né, de vocês. É isso, gente. Então, vamos lá, vamos se encontrar na salinha do Zoom. Boa noite.